dia na paz do Senhor, queridas crianças e famílias de alunos da IBD. Como passaram a semana? Estamos por aqui novamente para dizer o quanto é especial ter cada uma de vocês, crianças, nos assistindo em todas as aulas da IBD. Certamente isso agrada muito o coração de Deus, ver uma criança dedicando tempo para estudarmos a Bíblia. Porque durante a semana usamos o nosso tempo para tantas coisas, não é mesmo? E quando Deus olha para você e vê uma linda criança estudando a sua palavra, orando, agradecendo a Deus, louvando, certamente Ele se alegra com as tuas atitudes, criança querida, que nos assiste aí do outro lado. Vamos orar para iniciar mais uma aula da IBD? Querido Deus, pedimos que continue conosco em mais uma aula da IBD. Que tudo que for falado aqui venha de Ti, Pai, e chegue ao coraçãozinho de cada criança. Fica conosco em todos os momentos e que as crianças aprendam mais da Tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Que bênção que Deus nos dá hoje, não é, crianças? Mais um domingo de vida, de paz e de saúde, para estarmos juntos pelo celular, computador, televisão, seja como for. Mas esse tempo de estarmos mais fechadinhos em nossas casas, nos deu também essa oportunidade diferente de estarmos juntos, ainda que distantes. E vamos seguindo, a gente daqui e vocês daí, com muita vontade de aprender mais sobre a nossa Bíblia. E hoje a nossa aula será sobre sementinhas. Vocês plantaram a sementinha de vocês? Opa, mas como assim? Sementinha não foi na semana passada? A história da sementinha? Sim! É um pouquinho diferente hoje, crianças. Quase que deixei vocês preocupados, não é mesmo? Mas então, hoje tem também sementes, mas será também sobre quem planta as sementes, sobre o semeador, como vocês podem ver aqui. Ainda falaremos, claro, das sementes, do solo, a terrinha que recebe a planta e faz a sementinha brotar, germinar e nascer uma nova plantinha. Falaremos hoje a história ou a parábola do semeador. Então vejam aqui, o título da nossa lição de hoje, que é a história do semeador, está na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 13, nos versículos 1 a 23. Depois, leiam aí na Bíblia de vocês, junto com o papai, com a mamãe, porque é muito interessante. Alguém aí já ouviu essa história? É muito linda, não é mesmo? E mesmo que você já tenha ouvido, querida criança, fique aí ligadinha, porque como eu sempre falo, Deus sempre tem mais coisas para nos ensinar através das histórias da Bíblia. E sabem que a história de hoje também foi Jesus que contou. Lembram que eu falei para vocês que todas as histórias desse trimestre serão parábolas que Jesus contou. Digam aí, quem plantou a sementinha está vendo ela crescer? A semana passada foi a parábola da sementinha, não é mesmo? E hoje é do semeador. Aquela sementinha que vocês plantaram já formou uma nova plantinha? Como está? Vocês estão regando todos os dias, colocando aguinha nela? Cuidando direitinho? Ou já deixaram a coitadinha morrer? Não pode, né, pessoal? Precisa acompanhar. Espero que vocês tenham sido bons semeadores. O versículo de hoje para nossa memorização está aqui no cartaz e já iremos ler juntos. Ele diz assim: Feliz quem lê este livro e felizes quem ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Apocalipse 1, 3a. Vamos falar novamente? Tente repetir após mim. Feliz aquele que lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem o que está escrito neste livro. Apocalipse 1, 3a. Muito bem, crianças, parabéns, falaram direitinho aí na casa de vocês, não é mesmo? Não se perderam, né? A história de hoje aconteceu quando Jesus andava numa região próxima ao lago ou mar da Galileia.
Jesus, sempre onde ele estava, lembro que a prof falou para vocês já em outras ocasiões, que sempre grandes multidões andavam após Jesus. E ele estava naquela região próxima do lago, que é também chamado Mar da Galileia, com aquela enorme multidão atrás dele, à espera de ver e de receber milagres. Jesus, que nunca perdia oportunidades, viu que ali haviam muitas pessoas naquele dia e resolveu contar essa história que estudaremos hoje. Daquelas histórias com ensinamentos, lembram? Como era o nome mesmo? A prof falou aqui hoje. E a semana passada também. Como era o nome das historinhas curtas com ensinamentos? De coisas da nossa vida, do dia a dia? Isso, parábolas. Então, hoje é a história do semeador ou parábola do semeador. Ótimo, crianças. Jesus ensinou com essa parábola de hoje sobre as pessoas que ouvem a palavra de Deus. E Jesus falou assim: escutem, certo homem, então está aqui, ó. Certo homem saiu a semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Então aqui vocês podem ir acompanhando a história. Outra parte caiu num lugar onde haviam muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes, como vocês podem ver aqui, caíram no meio de espinhos. Eles cresceram e sufocaram as plantinhas. Mas outras sementes caíram em boa terra e produziram na base de 100, de 60, de 30 grãos por um. E Jesus terminou ainda dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então os discípulos ficaram por ali e perguntaram para Jesus: Senhor, por que você usa parábolas para ensinar o povo? E Jesus respondeu a eles que muitas pessoas, crianças, olham, mas não enxergam. Escutam, mas não ouvem e não compreendem. Será que isso é possível? Você olhar uma coisa e não enxergar? É possível sim. Quantas vezes a gente passa por um lugar e vê algumas coisas naquele lugar, mas depois perguntam: você viu tal coisa quando você passou ali de carro? E você fala: não vi. Então, na verdade, você olhou para aquele lugar, mas não enxergou de fato. Era disso que Jesus estava falando, que tem pessoas que veem, mas não enxergam de fato as coisas, que ouvem, mas não compreendem o que ouviram. Essa situação já acontecia também no Antigo Testamento. E Jesus citou para eles, naquela ocasião, o profeta Isaías, que já tinha falado sobre isso também, crianças, no Antigo Testamento, de pessoas que ouvem, mas não entendem. E Jesus falou com os discípulos que eles eram felizes porque estavam com Jesus, vendo e compreendendo a palavra de Deus. E isso se estende a nós, queridas crianças. Como somos felizes? Por poder ler, ouvir e entender a palavra de Deus, não é mesmo? São ricas essas nossas oportunidades da escola bíblica dominical. Então Jesus disse que são felizes os que ouvem e entendem. Você entende o que quer dizer esse semeador com sementinhas sendo plantadas em locais tão diferentes, sendo semeadas em locais tão diferentes? Você entende isso, criança? Bem, Jesus amava explicar tudinho para que todos entendessem. E então vamos continuar para que vocês que já ouviram também possam compreender toda essa história que Jesus contou. Jesus explicou a parábola do semeador dizendo: escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram plantadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração deles. Então aqui está acontecendo nessa situação que os passarinhos, conta na parábola, que vieram. A sementinha não consegue nem ir para frente, porque o maligno já tira a sementinha do coração das pessoas. Segunda situação, as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. São as pessoas que ouvem a mensagem de Deus, aceitam com alegria, mas duram pouco e não têm raiz.
E quando, por causa da mensagem, de sofrimentos, de perseguições, mensagens errôneas, essas pessoas logo abandonam a sua fé. Ainda, Jesus explicou a outra situação. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos, crianças. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas, sufocam a mensagem de Deus. E essas pessoas não produzem frutos. Jesus explicou ainda sobre as sementes que foram semeadas em terra boa. São aquelas pessoas que ouvem, que entendem a mensagem e que produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60, ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Que interpretação fantástica, não é mesmo, criança? Que possamos ter em nosso coração uma terrinha fértil, que receba a palavra de Deus e a coloque em prática, brotando a sementinha, formando uma nova planta e dando muitos frutos. Assim, crianças, chegamos ao final de mais uma linda história bíblica. Esperamos que Deus tenha ensinado aí no seu coraçãozinho que cada uma de vocês seja sempre um ótimo solo para a palavra de Deus. Ouça e pratique. Envie o link da aula de hoje para outros amiguinhos, como você já tem feito, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Agradecemos a Deus por esta aula e por você que esteve aí do outro lado estudando a Bíblia conosco. Que Deus abençoe ricamente o nosso domingo e a nossa semana. Aproveito para mandar um abraço bem apertado para todas as crianças, porque amanhã comemora-se o Dia da Criança. Feliz Dia das Crianças! Que o seu dia seja muito especial e cheinho das bênçãos de Deus. Muita saúde, paz, crescimento perfeito e uma família muito amável por perto. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima aula!